Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus domine e reine sobre o seu coração. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição do livro de Romanos. E agora pela manhã nós vamos encerrar o capítulo 12. Romanos, capítulo 12, do verso 9 até o final do capítulo. Romanos, capítulo 12, do verso 9 até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis, verso 17, a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Senhor, nós estamos reunidos aqui nesta manhã, neste espaço físico, e estamos reunidos como igreja do Senhor. A palavra do Senhor foi lida e ela vai ser proclamada. E a súplica do meu coração é para que eu diminua, que o Senhor apareça, que em fidelidade à tua palavra, a mensagem pregada possa soar como a voz do Senhor que é. Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa transformar o nosso coração e nos moldar à semelhança de Jesus, para a honra e para a glória de Cristo. É que oramos. Amém. Meus irmãos, nós adoramos a Deus, que é grande, poderoso, justo, misericordioso, e agora nós vamos ouvir o Deus que é perfeito, santo e verdadeiro. E o título para essa nossa exposição é Relacionamentos Transformados. Relacionamentos transformados. A base de um relacionamento é o amor. A gente sabe que Deus ele veio até nós e nos amou, e por isso nós podemos amá-lo. Amizades e relacionamentos existem porque existe o amor. Relacionamentos são reais porque o amor é real. Mas, e quando ao invés do amor, o que passa a reinar nas relações é a hipocrisia, a falsidade, então esses relacionamentos eles precisam de transformação. Você provavelmente já foi frustrado quando percebeu que aquele que dizia ser amigo, na verdade agia de maneira falsa contigo. Você acreditava que era amado por aquela pessoa, até o momento em que você descobre que, na verdade, é pura falsidade. Quando o amor deixa de ser o alicerce das nossas relações, esse alicerce que é o amor precisa ser trocado por alguma outra coisa. E a gente vai ver no texto sagrado que muitas das nossas relações têm como alicerce não um amor sincero, mas uma falsidade, uma hipocrisia
E essas relações precisam de transformação. Quem nunca passou por um relacionamento que precisa de transformação? Ou talvez você está em um relacionamento que necessita urgentemente de transformação. E é interessante que Paulo, de Romanos 1 a Romanos 11, ele traz uma base doutrinária para nós. Aquilo que Deus fez, como nós éramos pecadores, miseráveis, mortos, depravados, e tudo aquilo que Deus fez em nós através de Jesus Cristo. Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo então nos chama a uma transformação, a uma renovação da mente e automaticamente a uma transformação do coração. Do verso 3 ao verso 8, o reverendo Piva, Daniel Piva, semana passada, falou sobre a diversidade na unidade, as diferenças na unidade, que é possível sermos uma igreja unida, mesmo havendo diferença entre as pessoas. E agora Paulo vai falar do verso 9 ao verso 21 sobre essa perspectiva de relacionamentos. E a gente aprendeu por meio da palavra de Deus, Romanos 12, 1, 2, que quando a mente é renovada pelo Evangelho, automaticamente o coração é transformado pelo poder de Deus e naturalmente os nossos relacionamentos serão relacionamentos afetados. Porque o amor é algo genuíno, e esse amor genuíno é genuíno porque o amor é uma pessoa. Diz o apóstolo que Deus é amor. Então relacionamentos são transformados quando esses relacionamentos estão fundamentados no amor, amor esse que emana do Evangelho, que emana do próprio Cristo. O amor ágape, e aí verso 9 do nosso texto, o amor seja sem hipocrisia, ponto. Esse amor aqui é ágape. É um amor sem fingimento, um amor sem hipocrisia, um amor sem interesse, um amor sem máscaras. Mas esse amor, que deve ser um amor sem hipocrisia, ele só será uma realidade nas nossas relações quando a mente ela é renovada no Evangelho e quando o coração ele é transformado pelo poder de Deus. Então, quando os seus relacionamentos forem relacionamentos mediados por Jesus Cristo, esses relacionamentos serão transformados. Quando as suas relações estiverem fundamentadas no Evangelho, que ensina que é melhor preferir os outros em honra do que a si mesmo, verso 10. Os seus relacionamentos serão transformados. O amor, meus irmãos, que emana, que brota, que flui do Evangelho, quando esse amor, ele de fato penetra no mais profundo do nosso ser, os nossos relacionamentos serão transformados, e serão transformados porque o amor que não é hipócrita, ele prefere o outro em honra do que a si mesmo. É um amor que não é falso, é uma relação que não é hipócrita e que não é mascarada. Não é aquela relação que na frente você trata a pessoa de um jeito, mas por trás você age de uma forma diferente. Não é aquela relação em que você abraça e dá aquele tapinha nas costas, mas por trás a sua língua desfere, fala aquilo que na frente você age de uma maneira completamente diferente. Mas por que nós temos dificuldade em pensar menos de nós mesmos como a palavra de Deus ensina? O verso 3 de Romanos 12, que foi tratado pelo pastor Piva, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. E é muito comum a gente pensar além de nós mesmos. É muito comum a gente se achar bom demais, teólogo demais, crente demais, bom demais, espiritual demais, humilde demais, sincero demais. Paulo está dizendo, não pense de você além daquilo que convém. E aí, esse verso 3, ele precisa estar linkado com o verso 10, que diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Sabe por que os nossos relacionamentos precisam de transformação? Porque você pensa mais em você do que no outro. Porque você se acha melhor do que o outro. Porque você quer honra para você ao invés de honrar o outro. É por isso que os nossos relacionamentos precisam de transformação. Porque muitas vezes o amor na relação é um amor fingido. É um amor hipócrita, é um amor falso. Não é um amor que Paulo está dizendo sem hipocrisia. Não é esse amor ágape que ama sem buscar interesse ou sem querer algo em troca. E os nossos relacionamentos constantemente precisarão de transformação, sabe por quê? Porque a nossa mente muitas vezes não é transformada ou renovada pelo Evangelho, mas é uma mente focada no meu próprio coração ou na realidade desse mundo. No verso 9, Paulo coloca o amor contrapondo a hipocrisia e o bem contrapondo o mal. Veja lá comigo no verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Aí ele continua no verso 9. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Não tem como você se apegar ao bem e se apegar ao mal. Ou nas palavras de Paulo, inspirado por Deus, não tem como o André Carolino detestar o mal sem se apegar ao bem. Você só detesta o mal quando o bem é abraçado pelo seu coração. Então, da mesma maneira que mal e bem são opostos, o amor e a falsidade são opostos também. Então, quando você abraça, quando você se relaciona com alguém de uma maneira, mas por trás você age de uma forma diferente, não é amor, mas é falsidade. Por quê? São opostos. Relacionamentos falsos somente são transformados se Jesus Cristo estiver mediando essa relação. E a grande pergunta que nós temos que trazer para o nosso próprio coração é: você tem amado as pessoas sem falsidade, de forma fraternal e sem interesse? Qual é a motivação do seu coração para se relacionar com João, com Maria, da forma que você se relaciona? Por que você trata o pastor da igreja diferente, talvez, do irmãozinho ali que só vem domingo e senta no banco? Qual é o seu interesse por trás disso? Por que você trata o seu chefe no seu departamento de trabalho de um jeito, mas o colega que senta ao seu lado, que trabalha contigo, de uma forma diferente? Porque talvez no nosso coração pecador, pecaminoso, existe um interesse por trás nessa relação. O verso 9, meus irmãos, é um verso geral. Abarca e abrange todas as relações. Mas do verso 10 em diante, Paulo vai trazer essa perspectiva de relacionamento como igreja. E a pergunta que a gente tem que fazer ao nosso coração é: como que eu tenho me relacionado com os meus familiares? Sabe aquela tia difícil? Aquele primo enjoado? Como se você nunca fosse chato, ou como se você nunca tivesse uma ação que aos olhos da outra pessoa, ela te vê como uma pessoa enjoada também? Como você se relaciona com seus amigos na escola, na faculdade? Como que você se relaciona com a sua sogra, que talvez age de uma maneira que você não concorda? Como que você se relaciona com o seu sogro, com os seus cunhados ou com as suas cunhadas? Esses relacionamentos precisam de transformação? Meus irmãos, relacionamentos transformados, ou o relacionamento, quando transformado, é fruto da graça de Deus. A mente renovada, o coração afetado pela palavra de Deus, naturalmente gera relacionamentos transformados, porque relacionamento é um tipo de serviço ao Senhor. Se a vida ela é um culto, e Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, nos mostra que a nossa vida é um culto a Deus, que nós temos que apresentar a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto racional. Se a minha vida e se a sua vida, ela é um culto a Deus, as suas relações ou os seus relacionamentos não estão alienados desse culto ao Senhor.
A gente precisa lembrar, meus irmãos, que os nossos relacionamentos fazem parte do culto vivo ao Senhor. Nossas relações devem ser vividas como um serviço a Deus. Não tem como eu dizer que amo a Deus se eu odeio o Piva. Não tem como eu dizer que amo o Senhor se eu odeio o Heber. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo é intrínseco, está na essência do meu amor a Deus. O apóstolo João vai nos dizer na sua carta: como que eu digo que amo a Deus, que não vejo, mas odeio o meu irmão que vejo? Não tem como amar a Deus e odiar o outro. Não tem como abrir o lábio ou a boca, encher o pulmão para o outro, para o próximo, para o irmão em Jesus e dizer: eu odeio você, eu não tenho paciência, eu não consigo. Se ele senta do lado esquerdo da igreja, eu sento do lado direito. Se ele senta no banco da frente, eu sento lá no banco de trás. Não tem como você dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão. Meus irmãos, a forma como amamos a Deus reverbera a forma como amaremos o próximo. Pega os 10 mandamentos, a forma como eu me relaciono com Deus será reverberada na forma que eu me relaciono com o outro. Uma boa medida da nossa espiritualidade é como a gente se relaciona com as pessoas, como amamos as pessoas, como vemos e tratamos as pessoas. A espiritualidade cristã não é abstrata, nunca foi e nunca será, porque o culto não é abstrato. O culto tem elementos, tem símbolos, tem a palavra que é pregada, tem o pão e o cálice que simboliza algo maior, que aponta para uma realidade maior. A espiritualidade cristã não é abstrata, o culto não é abstrato. O culto antes é o oferecimento da nossa vida ao próprio Deus. Relacionamentos transformados são oásis nas tribulações. Ter amigos verdadeiros, ter amigos sinceros, em tempos de aflições é bênção, meus irmãos. As relações, quando são transformadas pelo poder de Deus, essas relações se tornam ambientes onde podemos compartilhar as necessidades, perseverar em oração, regozijar na esperança, mesmo passando por lutas. É uma lástima, é lamentável quando a gente escuta: não, eu não posso compartilhar as minhas necessidades com o irmão, porque se eu compartilhar com ele, ele vai me julgar, ele vai fofocar, ele vai espalhar. Porque a relação não é sincera, o amor é hipócrita. O que existe é uma máscara que a gente coloca na cara e vem domingo para a igreja, mas durante a semana a gente esquece que a vida é culto a Deus. E se a vida é culto a Deus, a forma que eu me relaciono com as pessoas é um serviço de adoração a Deus ou não. Você já deve ter passado por momentos na vida que as aflições, os problemas eram tamanhos, que a única coisa que você fez, pensou e desejou foi ir até a casa de um amigo. Não sei se isso já aconteceu com você, comigo acontece direto. Se eu estou angustiado, passando por problemas, por dificuldades, eu vou atrás dos amigos que eu tenho. Cara, eu preciso tomar um café, preciso conversar, preciso orar, preciso me abrir. Eu preciso de um amigo para compartilhar as necessidades. Se você não compartilha dos seus problemas com ninguém, existe um grande problema com você. Porque nós somos criados para sermos seres relacionais. É claro que você não vai sair falando da sua vida para Deus e o mundo, mas você tem que ter pelo menos 1, 2 amigos aí de confiança para você abrir o coração.
Ah, como é bom ser recebido por amigos. Como é bom, a casa está aberta, mas não somente a casa, mas o coração, a vida. Versos 12 e 13. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. E a ideia, meus irmãos, dos termos aqui, compartilhar as necessidades e regozijar na esperança, é no sentido de que temos que participar das necessidades do próximo. E isso é muito difícil para uma sociedade egoísta, individualista. Isso é muito difícil para quando, em meio a uma geração que a gente não quer ouvir o outro, compartilhar. E o compartilhar aqui não é saber, o pastor Heber está sofrendo, eu vou orar, Deus abençoe, pastor. Mas é participar. Não é saber que o irmão A, que o irmão B está passando por uma dificuldade, está passando por uma tribulação, está passando por um sofrimento. E você simplesmente diz, beleza, ele está sofrendo, tudo bem, que Deus te ajude. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, olha, você tem que ser hospitaleiro e você tem que o quê? Compartilhar da necessidade. Meus irmãos, a igreja em Roma era uma igreja perseguida. Então quando Paulo diz, olha, seja hospitaleiro, haja com hospitalidade, compartilhe das necessidades. Paulo está dizendo assim, olha, se você está sendo perseguido, abra a sua casa, esconda essa pessoa, participe desse sofrimento com ela. Abra o coração, abra a vida. Isso é um relacionamento, meus irmãos, cujo fundamento é o amor. Porque se não tem amor, você vai dizer, você vai entrar na minha casa, você está sendo perseguido, se te descobrirem aqui vão me matar, sai fora, procura outro esconderijo. Trazendo para os nossos dias, a gente faz isso. Seja sincero com você mesmo, meu irmão. Você não tem a inclinação de participar, de sofrer junto, ou como Paulo diz, de chorar com os que choram. Se alegrar até que vai. O irmão comprou uma casa, tem uma churrasqueira, tem uma piscininha. Vamos fazer um churrasco, meu irmão. A comunhão, a gente usa até verso bíblico, né? Quão precioso é quando os irmãos vivem em união. Glória a Deus e aleluia. O compartilhar da picanha todo mundo quer. Agora, se o irmão fica desempregado, você não quer pegar o dinheiro do seu bolso e ajudar. Você não quer chorar com os que choram. Porque a base dessa relação não é o amor sincero. Não é o ágape. Não é o amor que não busca e não visa interesse. Por isso que eu digo que ser crente é difícil. Ser um cristão genuinamente bíblico é difícil, meus irmãos. Eu estou falando isso aqui, eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas é o que a palavra de Deus nos diz. Os relacionamentos são transformados quando Jesus é a base dessas relações. A pergunta é: seus amigos podem contar com você? Seus amigos podem contar com o seu tempo? Os seus amigos podem contar com o seu dinheiro? Qual tem sido o fundamento das nossas relações, meus irmãos? Um amor fraternal, sincero? Ou qualquer outra coisa que substitua o amor? Você é hospitaleiro? Não gosto de receber gente lá em casa não, dá um trabalho. Pô, vai, come, faz uma bagunça, vai embora. Nem para ajudar a lavar a louça, é uma complicação. Então assim, eu não gosto muito de receber as pessoas lá em casa, eu gosto de ir na casa das pessoas. Você é hospitaleiro? Você recebe as pessoas na sua casa? Você ora com e pelos seus amigos? A hospitalidade é uma bênção. Receber as pessoas é uma bênção. Sabe como que está a dinâmica da nossa vida, das nossas relações? Você torna um momento de dor do próximo uma estação de alívio, mesmo que momentânea?
Ou você é como os amigos de Jó? Ah, tá vendo, Jó? Pecou, agora vai. E aí o cara já está acabado, esmagado, destroçado, o cara vai lá, pive, termina de esmagar. Meus irmãos, não podemos nos esquecer que as nossas relações e que os nossos relacionamentos são um serviço de adoração a Deus, porque faz parte da vida, e a vida é um culto ao Senhor. Os seus relacionamentos produzem glória a Deus ou ao seu próprio nome? Talvez você pense, pastor, eu tenho que agilizar aqui, por causa do tempo. Talvez você pense, pastor, mas eu procuro viver amando de forma sincera, sabe? Eu abro minha casa, eu abro a minha vida, eu abro meu coração para o próximo, sabe? Eu tento amar sim com sinceridade, mas o retorno não é recíproco. Sabe, eu tento amar o João, mas eu sei que o João não me ama. Sabe, eu sei que o André Carolino, ele abraça o Gabriel Kinoshi no domingo, mas durante a semana, o André Carolino sai falando de mim, mal de mim. Pastor, como que eu faço nesse caso? Como que a minha relação ela pode ser transformada nesse caso? Se de fato eu me esforço para que a minha relação com esse irmão, essa irmã, na igreja, seja uma relação saudável, mas eu sei que no fundo ela tem agido de maneira falsa para comigo. E aí Paulo, usado por Deus, nos ensina o que no verso 18? Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas para você viver a busca da paz, é preciso o quê? Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Porque para ser instrumento de bênção, que é o que Paulo diz no verso 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não vos amaldiçoeis. Ser um instrumento de bênção e desejar a transformação do relacionamento não é apenas receber o que se espera no relacionamento. Mas o que fazer quando buscamos relacionamentos transformados e mediados por Cristo, mas o próximo não age da mesma maneira? O texto vai nos ensinar no verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim, diz o Senhor, pertence a vingança. Na verdade, Paulo está citando e reverberando aqui o texto de Deuteronômio 32, verso 35. Qual deve ser então a postura daqueles que desejam amar verdadeiramente? Amar aquele que está sendo falso, amar aquele que está sendo interesseiro, amar aquele que está sendo hipócrita. Amar aquele que nessa relação tem um interesse de alguma coisa. Amar aquele que te usa e te explora para chegar em algum lugar. Como me portar diante de pessoas assim? Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Verso 21. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Isso é lindo, meus irmãos. Isso é maravilhoso quando a gente lê. Agora, quando tem que viver, aí o negócio é mais embaixo. Não é porque o outro é perseguidor que eu me tornarei um. Não é porque o próximo passou a agir com falsidade na relação que eu me tornarei hipócrita. Não é porque o outro passou a fazer o mal contra mim que eu retribuirei com o mal. Porque a mente renovada no Evangelho não vence o mal com o mal. Antes, entende que o mal somente pode ser vencido com o bem. Se você está numa relação e você sabe que a pessoa é falsa com você, você vai continuar sendo sincera com ela. Se você está numa relação e você sabe que aquela pessoa se relaciona com você por um interesse, você vai continuar fazendo bem àquela pessoa. Você não vai ser bobo, né? Porque às vezes a gente acha que crente tem que ser bobo.
Você vai continuar tratando essa pessoa bem, com amor e tudo mais, mas você tem que ser prudente. Porque Paulo diz, se possível, no que depender de você, tende paz com todos. Porque às vezes a gente tenta ter paz com a pessoa é tão ruim que não dá para ter paz com ela. E isso acontece, tá? Isso acontece dentro da igreja, meus irmãos. Porque não é todo mundo que está na igreja que é a igreja de Cristo. Do mesmo jeito que não era todo mundo que era Israel, que era o Israel de Deus. Existem pessoas que sentam nos bancos das igrejas, domingo após domingo, mas estão rumo ao inferno. E preparando essa mensagem, eu me lembrei de Davi. Se eu fosse Davi, reverendo Piva, Saul já estava morto há muito tempo. Porque eu acho que eu não estava ali naquele nível espiritual de Davi. Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Ele não faz. Ele não retribuiu o mal com o mal. Ele ficou firme na lei de Deus. Deus é o meu julgador, Deus é o meu juiz, Deus é o meu vingador. Meus irmãos, os relacionamentos transformados são frutos do Evangelho e não da sua capacidade de tornar o relacionamento santo. Davi foi fiel e bem intencionado com Saul, mas o coração de Saul não conseguiu se alegrar com as alegrias de Davi e por isso passou a desejar o mal. Mas em 1 Samuel 24, se você for lá, 1 Samuel 25, e lá em 2 Samuel, no final, você vai ver que quando Saul morre, o que Davi faz? Davi chora. Davi chora porque aquele que perseguia e aquele que queria sua morte, morreu. O que você faz? Até que enfim mudou de igreja, estava na hora, glória a Deus. Vá dar trabalho para outra igreja, para outro pastor, um a menos. É isso que a gente faz, meus irmãos. É isso que o nosso coração deseja muitas vezes. Sabe por quê? Porque falta a nossa mente ser renovada no Evangelho. Falta o nosso coração ser transformado pelo poder de Deus. Falta aquilo que você sabe aqui descer para o centro das suas decisões, que é o seu coração. Quando a mente é renovada no Evangelho, o coração transformado pelo poder, a gente consegue sim chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E lembre que esse não é o molde do mundo, não se encaixa na realidade do mundo. A pergunta é, você tem chorado com os que choram e se alegrado com os que estão alegres? Ou como a palavra de Deus nos diz, você tem abençoado o que te persegue? Você tem abençoado aquele que é falso com você? Você tem abençoado aquele que no relacionamento você sabe que muitas vezes está ali só para explorar? Que se relaciona com os pastores e com os líderes da igreja só porque quer uma vaguinha em algum cargo? Ou porque quer uma oportunidade de ser visto pela igreja? Será que nós, pastores, presbíteros, líderes, nós abençoamos esse tipo de pessoa? Ou a gente isola? Ou a gente exclui? Ou a gente dá uma gelada, um banho gelado, um frio, deixa ele ali? Relacionamentos é um ato de serviço a Deus, é um ato de adoração ao Senhor. O mundo não se alegra quando você se alegra, ele inveja. Como você reage quando o seu amigo se torna um perseguidor? Você precisa lembrar que o fracasso de uma relação nunca deve ser atribuído a você. O texto sagrado diz, no que depender de vós tenham paz. E aqui é preciso ressaltar, claro, que essa busca por paz não é uma porta para a permissividade ou o compactuar com o pecado, óbvio que não. Lutero já disse, já dizia, a paz se possível a verdade a qualquer preço, porque a paz nunca sobressai a verdade, porque onde não tem verdade não tem paz.
Aonde não tem verdade, não existe a verdadeira paz. Aonde não existe verdade, não existe a presença do príncipe da paz. Quando fazemos o bem como retribuição ao mal, o texto sagrado no verso 20 diz: amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que significa esse amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquele que age falsamente com você, que age maldosamente com você, que age de forma hipócrita com você? João Calvino, comentando, diz assim: nosso inimigo será comovido pela nossa bondade como resposta à sua maldade. Ou caso ele seja tão feroz, como eu disse, tão ruim, que nada consiga acalmá-lo, ele será fustigado e atormentado pelo testemunho de sua consciência, a qual se sentirá fulminada ante nossa bondade. William Hendrickson também diz assim: sim, o crente deve tentar levar esses amargos oponentes a se envergonharem, de modo que, como resultado, com tristeza, busquem refúgio em Deus. João Calvino e William Hendrickson está dizendo assim: quando você responde com bondade à maldade que é feita a você, o seu oponente ele vai ser fustigado, diz João Calvino. Não é possível que eu não consigo tirar João do sério. Não é possível que eu não consigo fazer que a Maria perca as estribeiras e perca a razão. Não é possível. Não é possível que eu estou, perseguindo ali, incomodando, atrapalhando, e aquela pessoa me responde com amor. Não acredito. Como que isso é possível? É possível porque, diferentemente do maldoso, a sua mente é renovada no Evangelho e o seu coração é transformado pelo poder de Deus. É possível porque você entende que Jesus, é o seu juiz. Deus é aquele que retribui, Deus é aquele que age com vingança, não nós. Ou, nas palavras de Paulo, usado por Deus, no verso 20, é dar alimento ao inimigo que tem fome, é dar água se ele tiver com sede, é vencer o mal com o bem, é transformar os relacionamentos pelo poder de Deus. E aqui eu quero concluir. E não vai ser mais 10 minutos, fiquem tranquilos. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele nos amou e nós lhe retribuímos com o mal. Ele nos amava e nós gritávamos: crucificam. Ele nos amava e nós o trocávamos por Barrabás. Ele nos amava e nós dávamos nele um beijo de traição, que é símbolo de amor, apesar de tudo. O que Jesus Cristo fez? Ele respondeu mal com bem quando ele diz: perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Em Cristo o mal foi vencido pelo bem, a falsidade pelo amor sincero. A cruz é a grande prova de que relacionamentos podem ser transformados, porque na cruz o nosso relacionamento com Deus passou de inimigos para amigos e filhos, e isso por meio de um sacrifício. Talvez você está aqui presente, ou você acompanha pela transmissão, e você ainda não está num relacionamento transformado com Deus. Talvez você é um inimigo de Deus porque você ainda não aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus hoje, Ele lhe oferece de graça um amor sincero, que não busca interesse, que não busca retribuição, porque Ele te amou quando você ainda era pecador. Porque Ele te amou quando você gritava Barrabás. Porque Ele te amou quando aqueles soldados cuspiam na sua face, colocavam a coroa, debochavam de quem Ele era. Ele te amou. Basta você clamar por esse Jesus, basta você dobrar-se diante dEle, basta você curvar o seu coração ao senhorio dEle, dizendo: Senhor, seja o Salvador da minha vida. E o seu relacionamento com Ele será maravilhosamente transformado. E para você que já tem Cristo como Salvador, para você que já é membro dessa igreja, para você que já foi amado e colocado num novo nível de relação com o Senhor, que o alicerce das suas relações com os seus irmãos aqui na igreja seja um amor verdadeiro, sem interesse, sem hipocrisia, sem falsidade. Renove a sua mente no Evangelho, tenha o seu coração afetado pelo poder de Deus, busque a paz, ame sem hipocrisia, retribua o mal com o bem.
para que assim, e somente assim, os seus relacionamentos transformados possam de fato ser um serviço de adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.